Graça e paz a todos. Estamos aqui encerrando o nosso segundo trimestre de 2020 no estudo da carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual. A partir do momento que uma pessoa se converte a Cristo, o aceita como seu Salvador, se torna uma nova criatura, ele também inicia uma batalha, a batalha espiritual. E o nosso texto aqui, onde Paulo vai expor isso para os irmãos da igreja em Éfeso, para que eles pudessem ter todo o cuidado e cautela, para que não ignorem este assunto, e porque de fato é um assunto muitíssimo importante e a situação é muito séria. E nós precisamos compreender que o Senhor inspirou o seu servo para que ele também pudesse, com esta mensagem, chegar até nós e pudéssemos compreender no mundo espiritual, ter discernimento para compreender, meus amados irmãos, que nós temos uma grande batalha para enfrentar, sabendo de antemão que a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas isso não significa que estamos sujeitos também a perder bênçãos, a perder a alegria da salvação, a ainda ter grande disciplina do Senhor por causa de descuido, porque é isso que nessa batalha vai acontecer. Nós temos um inimigo que vai fazer de tudo para te afastar de Deus, para te entristecer espiritualmente e fazer que você viva uma vida contrária aos princípios da sua palavra e à vontade do Senhor. Portanto, nós vamos estudar hoje esse importante assunto. Eu espero que você seja edificado e ao terminar você se sinta fortalecido e aprenda como nós podemos nos preparar para essa batalha como um soldado saudável, como um soldado sadio, forte e com grande determinação para confiar na providência do nosso Deus, do nosso Senhor, para vencer esta batalha. Portanto, nós vamos iniciar então aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso de número 10. Em primeiro lugar, nós observamos aqui, meus amados irmãos, que o Senhor está nos mostrando que nós temos que, no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e também diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Então nós temos duas coisas que devem acontecer na vida do crente, que ele deve procurar fazer, é ser fortalecido e revestir de toda a armadura do Senhor. Ora, o que isso implica? Isso implica também, na verdade, em duas coisas que é essencial para a vida do crente, ao meu ver, que nós observamos em toda a palavra do Senhor, que é a oração e vigilância e o estudo e a prática da palavra do Senhor. Então, quando ele está dizendo para sermos fortalecidos do Senhor, é que esta força, ela vem de Deus. Essa força provém do Senhor. Nós não temos força suficiente para enfrentar as adversidades do mundo espiritual. E nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Ele diz toda, não é uma parte, não é algumas ferramentas, mas ele disse toda a armadura de Deus. Com qual propósito? Justamente para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 11, para poderdes ficar firmes, permanecer firmes, inabaláveis contra as ciladas do diabo. Ora, nós queremos aqui também compreender quem é esse nosso inimigo. Antes, lembrando aos irmãos e a todos que o crente tem três inimigos: o mundo, que é o sistema ao nosso redor que se opõe a Deus com seus valores rebeldes; a carne, que é a nossa velha natureza, que é o meu próprio eu; e temos o diabo, Satanás e as criaturas demoníacas, que são um dos nossos inimigos. E este inimigo é que vai ser abordado aqui, onde a palavra do Senhor nos diz: nós precisamos ficar firmes contra as ciladas. Ele vai armar ciladas de todos os lados e nós queremos conhecer o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nós queremos
observar a importância que tem de conhecer quem é esse nosso inimigo. E nós temos aqui o nome diabo, embora ele tenha vários nomes também expostos na palavra do Senhor, que identificam sua natureza maligna. Podemos observar aqui a própria palavra diabo, que é o acusador, conforme Apocalipse 12, onde a Bíblia disse que o diabo está a acusar os irmãos, os crentes, e causando acusação para poder enfraquecê-los. Temos o nome Satanás, que é adversário, é um inimigo muito astuto contra todos os propósitos do Senhor. Nós temos também um título dado tentador lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado, a Bíblia diz, aproximando o tentador, é uma característica dele, tentar para poder fazer todos pecarem contra Deus. E foi isso que ele fez com Jesus. Ele lutou contra o Senhor Jesus justamente nas fraquezas dele, quando ele estava com fome, quando ele estava cansado, quando ele estava certamente para ser rejeitado, e então ele procurou tentá-lo. Outro título, a Bíblia chama de homicida. Lá em João 8,44, Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, ou seja, o desejo dele é destruir as pessoas, afastando-as de Deus. E também no mesmo verso de João 8,44, ele nos diz que ele é mentiroso e pai da mentira. É uma característica nata do próprio Satanás. A sua natureza é viver de mentira. E isso é terrível, porque um dos grandes desafios para a nossa fé cristã, meus irmãos, é porque a mentira, ela pode causar uma sensação de prazer, porque ela conquista muitas coisas, e o problema é que a mentira pode trazer grandes enganos, e assim ele tem essa natureza e quer fazer com que as pessoas vivam uma vida de mentira. Também lá em 1 de Pedro 5,8, ele é comparado ao leão que anda em volta procurando alguém para devorar. Uma outra característica dada a ele é o Deus deste século. Lá em 2 Coríntios 4,4, em que ele conseguiu cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Olha que capacidade é a natureza de Satanás. Ele conseguiu, a Bíblia diz, irmãos, que ele cegou. De alguma forma ele conseguiu bloquear o entendimento, a visão daquelas pessoas que não creram em Cristo, que não creem, que não aceitam a sua palavra, para que eles não venham se converter. Nós ainda temos capacidades em que ele é superior à do homem. Ele é inteligente, conforme lá em Ezequiel 28 diz, é mais sábio do que Daniel. Também ele age com estratégia. Lá em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz, nós não ignoramos os ardis ou seus desígnios, porque ele é muito estrategista. Satanás é inteligente. Não adianta achar que porque nós vemos algumas possessões demoníacas na Bíblia, de pessoas loucas, algumas querendo se matar, e como aquele gadareno que vivia nos sepulcros, às vezes vivia nu, parecia que Satanás parece que não tem controle. Na verdade não, ele é inteligente, ele é estrategista, ele tem um profundo conhecimento da humanidade, ele conhece o homem, ele conhece suas ambições e desejos. Ele conhece a Bíblia. Lá em Mateus, nós observamos também na tentação de Cristo, quando ele usou a palavra de Deus para poder fazer Jesus pecar. Irmãos, isso é muito profundo. Ele usou a própria palavra do Senhor para induzi-lo ao erro. Como, por exemplo, ele diz, olha, se és filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães. Ou seja, ele usando a palavra de Deus como filho para forçá-lo a fazer algo contrário àquilo que é a vontade de Deus para satisfazer sua natureza. Ele disse para que se ele o adorasse, daria todos os reinos do mundo. E então ele usa princípios, porque Satanás conhece. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá por longos dias achando que vai espantar os males. Não se engane, porque ele conhece. Ele se pareceu como serpente para enganar Eva. Lá em Gênesis 3:1, nós observamos a serpente, a mais sagaz, chegou para ela, conversou e trouxe para ela um incentivo ao engano, à dúvida em relação a Deus.
A Bíblia diz também que Satanás pode se parecer com um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que não é de se admirar porque o próprio Satanás pode transformar num anjo de luz. Imaginem só, que coisa terrível, como poder identificar um anjo de luz se ele é Satanás? Então esta é a capacidade dele, essas são as características que ele tem, porque todo o empenho dele é trazer engano e mentira. A Bíblia ainda disse que ele incita a heresia, lá em 1 Timóteo 4:2, alguns que vão abandonar a fé verdadeira porque vão obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então não pense que Satanás é aquele espírito que começa a causar loucura nas pessoas, se apossando do seu corpo e trazendo transtorno e bagunça. Não, como nós dizemos no início, ele é estrategista, ele é inteligente, ele é capaz de usar os demônios para ensinar. Ele ensina, ou seja, ele traz conhecimento para contrariar as verdades de Deus. E ainda a Bíblia disse que ele tem poder, segundo Tessalonicenses 2:9, que o aparecimento do iníquo vai ser segundo a eficácia de Satanás, com toda a demonstração de prodígio e poder. Mas depois ele diz no verso 10, da mentira para enganar os que não creram. Esta é a natureza de Satanás. No mundo espiritual, ele está trabalhando de forma ininterrupta para poder enganar, atrair pessoas e fazê-las com que elas vivam longe de Deus. Satanás tem trabalhado de forma intensa para causar divisão na igreja, causar contendas, esfriamento. Satanás tem trabalhado de todas as formas para manter as pessoas o mais ocupado possível, para que não orem, para que não leiam a Bíblia, para que não cultuem e possam viver suas próprias vidas independente de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender essa natureza dele, porque ele está estudando sua vida neste momento. Ele está olhando para todos os pontos fracos da sua vida, para poder no momento oportuno te atacar. E se nós deixarmos, meus amados irmãos, e porventura cair no seu laço, como a Bíblia diz, ele faz ciladas. Se nós cairmos, certamente poderemos perder bênçãos, poderemos perder a comunhão com o Senhor, e assim poderemos muitas vezes sofrer. Tem crentes que sofrem, não apenas por causa das provas, mas por causa de ter negligenciado a vigilância. Uma coisa importante que nós temos que compreender também, meus irmãos, que embora temos essa batalha espiritual, não é um fato em que nós temos que ficar obcecados por isso. Nós não temos que colocar Satanás em tudo como se ele fosse culpado de tudo que acontece. Não é bem assim, porque a Bíblia não nos estimula, não nos induz a ficar obcecados e doentes por causa disso, mas também nós não podemos ignorar. Nós temos que ter um equilíbrio e vigilância, observando o que Deus nos ensina, porque a Bíblia não fala tanto de Satanás assim, como alguns podem achar, e às vezes fazem sessões de expulsão, de exorcismo, como se fosse algo que tem que ser focado. A Bíblia não fala de forma com larga extensão, ela fala sim, para que nós, com equilíbrio, possamos entender as suas estratégias, suas investidas e as suas intenções, que é derrubar você. Lembre-se disso, ele está trabalhando, mas nós temos uma grande esperança. É o que nós falamos lá no início. Paulo começa dizendo: sede fortalecido no Senhor, revestida a sua armadura. Para quê? Para que vocês fiquem firmes. Se nós nos fortalecer em Deus, se a nossa vida ser revestida a sua armadura, com este recurso de orar e estudar a sua palavra todos os dias, nós seremos fortalecidos nele. E como diz a palavra do Senhor lá em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós podemos resistir? Sendo fortalecidos no Senhor e revestindo a sua armadura. Portanto, nós temos que compreender ainda o seguinte, que a nossa luta, diz verso 12, não é contra a carne e sangue, não é no mundo material, não é contra as pessoas, ou seja, no mundo material, e sim nas regiões celestiais, e ele não age sozinho. Principados, potestades, ele, dominadores do mundo, forças espirituais, é um conjunto, é um exército de demônios, de forças demoníacas que Satanás tem à sua disposição para poder investir em todas as áreas na vida do crente e infelizmente também da igreja. Satanás não é onipresente.
mas ele tem muitos demônios, que são essas classes que ele usa para em cada área atacar e usar meios para poder atrair pessoas, confundi-las, tirar o seu foco do principal, que é uma vida dedicada de comunhão com Deus, que certamente traz vitória. E Satanás não quer isso. Pode ter certeza, você tem um inimigo inteligente, forte, você tem um inimigo que tem muitos lhe apoiando para poder ajudar a derrubar a você na sua igreja. Portanto, nossas igrejas precisam nunca esquecer que nós precisamos batalhar, e um desafio é viver revestidos da armadura do Senhor. Portanto, diz ele, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau. Dia mau aqui não é um dia específico marcado, mas no dia mau significa que todas as investidas de Satanás, no momento em que ele preparar um laço, uma cilada para você, você possa resistir, porque você está armado, você está com a armadura de Deus. Paulo disse, ele conclui, vocês têm que tomar, é uma atitude sua, é uma atitude minha, toda a armadura de Deus para poder resistir. É possível resistir, como eu falei lá em Tiago, resistindo ao diabo, e nós vamos ver a fuga dele da nossa vida. Você pode experimentar vitórias todos os dias da sua vida, se você assim se apoderar dessa armadura que Deus dispõe para nós, para nos ajudar e nos tornarmos vencedores. Portanto, nós temos aqui essa armadura, e simbolicamente representada por esses itens de um soldado armado, preparado para a guerra. Nós temos então aqui, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aí estas representações que temos como ferramenta para enfrentar nosso inimigo. Vamos observar o cinturão da verdade. O verso de número 14, precisamos revestir da verdade de Deus para combater toda mentira e engano que provém das astúcias do inimigo. O cinto, ele segura a roupa, ajeita aí a roupa do soldado para que ela não caia, se ajuste bem ao seu corpo e fique firme para que ele possa se mobilizar com agilidade, com rapidez. Irmãos, e esse cingir é justamente para que nós possamos viver a verdade. Como nós falamos, Satanás, ele é especialista na mentira. E a primeira coisa que o apóstolo quer que nós aprendamos a vestir-nos a verdade. O que é a verdade? João 17 diz, Jesus orando diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos nos firmar na palavra que é a verdade. Sem ela, certamente nos tornamos vulneráveis nas mãos desse grandioso mentiroso e pai desse pecado horrível e abominável a Deus. Jesus é a própria verdade. João 14,6 diz, eu sou o caminho e a verdade. E nós precisamos de fato viver essa verdade todos os dias, para que nós possamos então combater a hipocrisia, a falsidade, e sejamos sinceros diante de Deus pela pureza que a palavra vai produzindo em nosso coração, em nossa mente, em nosso caráter. Lembre-se disso, Satanás sempre vai induzi-lo a mentir, a enganar, a fazer com que você seja falso com as pessoas, você fica vivendo uma vida totalmente hipócrita, porque ele sabe que Deus odeia isso. Cinja-se com a verdade. Depois, segunda arma, couraça da justiça. Segundo item da arma, da armadura de Deus, é a couraça da justiça. É justamente aquela roupa que tampa o corpo, que vai do ombro até a cintura, protege a parte básica do corpo, o coração, os pulmões, né? A parte torácica, do pescoço à cintura. Fomos justificados em Cristo, diz a Bíblia, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Quando temos essa convicção de que a nossa justiça está em Jesus Cristo, certamente nós vencemos as acusações do nosso inimigo. Olha o que diz lá em Romanos 8:33, quando a palavra do Senhor diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Essa couraça da justiça é justamente para que nós possamos compreender que Jesus foi feito justiça por nós. A justiça do Senhor já foi aplicada em Jesus e hoje nós somos justos diante do Senhor. Que nós possamos viver de fato nessa convicção para podermos vencer essas acusações de Satanás em nossas vidas. Outra coisa que nós temos é calçai os pés com o evangelho da paz. Nós observamos aqui que este evangelho de Cristo traz paz ao coração do homem. Ele traz alívio da culpabilidade que o homem carrega em seu ser, na sua vida, na sua natureza, e nós podemos vencê-lo com este evangelho, com essas boas novas de que Jesus, como ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, irmãos, Satanás certamente não terá como agir se nós nos dispor, nossa atitude de compromisso com o evangelho, que certamente é uma arma onde nós podemos caminhar, nunca para fazer o mal, cedidos pelas tentações dele, mas caminhar para levar a paz, o evangelho, a palavra do Senhor. Lá em Isaías 52 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim nós precisamos ter essa disposição, porque o compromisso não deixará que Satanás tire nosso foco. Se nós focamos, temos um compromisso com o Senhor, nos comprometemos com este evangelho, não vamos perder o foco olhando para um lado nem para outro, a não ser para o alvo que é Jesus, que é a nossa paz e a paz que o mundo precisa. A outra ferramenta dessa armadura, o escudo da fé. A fé é a plena confiança em Deus, nas suas promessas, sem necessidade de poder vê-las, porque é a convicção de fatos que não se veem. Com ela nós podemos apagar os dardos inflamados de dúvida que Satanás sempre vai querer lançar em nós, para duvidar das promessas de Deus, dos seus planos na nossa vida, a minha identidade. E há uma coisa que de fato ele tem especialidade, é provocar dúvida no que Deus está dizendo. Foi o que ele fez com Eva. Eva, na verdade não é que vocês vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês tornarão conhecedores do bem e do mal como ele. Então Eva gerou dúvida e diz, mas Deus diz nós vamos morrer e você disse que não? Peraí, então ela gerou essa dúvida e acabou caindo. Na dúvida, sempre há enfraquecimento. Quando vem a dúvida, nós não temos decisão. Quando ficamos com dúvida, nós criamos um dilema. Se faço ou não, portanto é isso que o inimigo quer. O escudo da fé é proteger para que você confie de forma plena e você vai vencer essas investidas de Satanás para se afastar do Senhor. Outra ferramenta, o capacete da salvação. O capacete procede à cabeça e aqui nós temos uma representação de que a nossa mente ela é muito vulnerável, irmãos. Podendo ser influenciada facilmente, portanto, a convicção da nossa salvação em Cristo nos dá alegria, nos dá força, dinamismo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, porque se você gera incertezas da sua salvação em Cristo, você começa a se enfraquecer. Então proteja a sua mente. Encha com as riquezas da palavra, das promessas do Senhor, para que você possa vencer e a sua mente seja firme, protegida, guardada, solidificada na certeza de que Jesus fez a obra eficaz para nos salvar e nos perdoar, nos tornar filhos de Deus. Finalmente temos a última ferramenta, que é a espada do Espírito. É a única arma ofensiva. Com ela nós podemos anular as investidas de Satanás que nos incita a desobedecer o Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela tem um estímulo a viver de acordo com o querer de Deus. Satanás vai querer o contrário. Ele vai querer que você desobedece. Lembra-se de Davi, lá em Crônicas, quando ele incitou Davi a contar o seu exército, fazer o censo. Sabe por quê? Porque ele sabia que se Davi soubesse a quantidade de soldados que ele tinha, Davi ficaria orgulhoso, e infelizmente foi isso que aconteceu. Davi cedeu à sua tentação e fez-o ficar orgulhoso, e Deus o castigou duramente.
Satanás sempre vai querer que você desobedece, mas se você usá-la como uma espada bem afiada, onde você sabe manejá-la, você será protegido e nele não vai conseguir investir isso. Você vai ter discernimento espiritual por meio da sua palavra e você vai ser enriquecido para que então você possa vencer. E como nós podemos fazer isso? Olha o que ele diz aqui no final do verso de número 18, ele diz a respeito de como nós vamos fazer com toda oração. Como nós nos revestimos dessa armadura? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Não quer dizer orar 24 horas, mas seja no tempo de alegria, de tristeza, de paz, seja em qualquer momento, use sua vida para dedicar-se à oração, orando no Espírito, segundo a vontade do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e para isso vigiando com toda perseverança. É preciso ter perseverança. Essa atitude é sua. Deus nos deu ferramentas que eu preciso tomar. Deus não vai vir aqui para vestir você. Você precisa fazê-lo, porque Ele nos deu essas ferramentas. E nós precisamos orar e vigiar. Infelizmente, irmão, nós precisamos reconhecer que nós temos orado tão pouco. Eu me lembro de um pastor que dizendo assim: pastor Gilmar, eu acho que as pessoas não confiam em Deus. Eu percebo nas atitudes que muitos crentes não confiam, porque as pessoas são chamadas para orar e poucos crentes vão orar. Se eles creem que Deus vai fazer e ouvir, então por que eles não vão orar? Por que eles não se reúnem? E de fato, irmãos, demonstramos muitas vezes em nossas atitudes que nós confiamos pouco nele, porque nós pouco oramos, pouco tempo dedicamos à oração. E Satanás, sabendo disso, ele vai usar muitos recursos virtuais, entretenimentos, atividades, muita coisa para fazer como se fossem necessárias para tirar o tempo dos crentes para orar. Portanto, cuidado. Hoje vivemos o mundo virtual da internet, rede social. Muito cuidado como você está usando, porque ele pode usar isso para tirar o seu tempo de falar com Deus, que é insubstituível. Não substitua sua comunhão com Deus com nada nesta vida, porque certamente nós enfraqueceremos. Que Deus nos abençoe e que você possa ser vitorioso nesta batalha. Nós já somos mais que vencedores, mas nós ainda estamos enfrentando-a. Mas você precisa entrar em campo, arregaçar as mangas, vestir a armadura e enfrentar essa batalha. Meu irmão, não desista. Satanás vai usar muitos problemas, seja na igreja, na sua família, para te desanimar. Ele vai usar críticas de alguém para a sua vida. Ele vai usar que alguém te rejeitou. Vai usar muita coisa, que a igreja não se importa com você, que as pessoas são falsas. Quantas pessoas já deixaram de igreja por falar que as pessoas são falsas na igreja, não são sinceras ou dão mau testemunho? Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, porque todas essas coisas ele vai aproveitar. Como nós dizemos, ele não é a fonte de tudo, mas depende de você dizer não. Eu não vou me deixar ser influenciado, porque eu vou fazer a vontade de Deus. Essa decisão é sua. Portanto, lute, revista a armadura. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus seja suficiente para vivermos uma vida de vitória, de alegria na presença de Deus para a sua glória. Que Deus abençoe a todos nós.